A paz do Senhor para todos. Mais uma vez nós estamos aqui hoje para mais um vídeo. E eu estou muito feliz de poder estar participando com vocês, né, dessa minha história, desse exemplo de vida, né, que o Senhor permitiu que eu tivesse. E hoje eu quero contar para vocês o meu terceiro milagre. Então, para que não fique extenso o vídeo, eu vou ler aqui em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aos que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então aqui o Senhor está dizendo para nós que se nós pedirmos, se nós buscarmos a face do Senhor, nós vamos encontrá-lo. As portas já estão abertas para as nossas vidas. O Senhor, ele já abriu uma porta para você. Se você realmente buscar ele em espírito e em verdade, se você colocar a tua alma na presença de Deus, você vai entender que o Senhor, ele vai te abençoar, que o Senhor vai abrir uma porta para você, que o Senhor Deus, ele te entende, ele sabe do teu problema, ele conhece a tua necessidade, mas ele precisa te ouvir. Então, se você buscar, no momento que você estiver buscando ao Senhor, você vai estar contando a sua história, você vai estar pedindo para ele. No momento da oração, você vai estar clamando o nome do Senhor. E isso você está buscando, você está pedindo, você está se entregando para ele. E ele vai abrir essa porta, ele vai derramar bênção sobre a tua vida, ele vai cumprir com a palavra dele, ele vai cumprir com as promessas dele na sua vida, ele vai derramar sobre ti o Espírito Santo. Então hoje eu te convido a buscar o Espírito Santo, a procurar ele, porque você vai encontrar. Se você bater na porta, se você bater e chamá-lo, o Senhor vai te atender. Creia que Deus, ele está aqui para fazer milagres. Creia que o Senhor, ele chegou na tua vida para mudança, para que tudo seja diferente, para que as coisas na sua vida mudem. Então hoje eu vim aqui dizer para você: vai de encontro ao Senhor, busca a face dele, porque você vai encontrar refúgio, você vai encontrar fortaleza, você vai encontrar tudo que você necessita com Jesus. Só ele pode mudar a sua história, só ele pode escrever tudo novo, só ele pode fazer coisas maravilhosas que o homem não faz, coisas que só Deus pode fazer. E hoje eu quero contar para vocês o meu terceiro milagre. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu comecei a louvar o nome do Senhor, né? Eu já tinha um chamado e eu comecei a louvar, a adorar o nome do Senhor quando criança. Eu tinha 5 aninhos. Mas aí o tempo passou e quando eu fiz 8 anos, para a glória do nome do Senhor, eu estava num congresso de senhoras ali na minha igreja e o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E eu tive a graça de receber o Espírito Santo na minha vida. E fui batizada com o Espírito Santo. E ali eu comecei a falar em línguas estranhas, em línguas renovadas. E de repente, eu já não me via mais ali. Era como se o Espírito me envolvesse de uma maneira tão poderosa que mesmo eu criança, eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento, mas estava sentindo algo muito glorioso, algo gostoso, sem explicação, é um fogo dentro de você, é algo que você não consegue entender, mas é muito bom, é muito glorioso. Para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo, porque igual a Bíblia está dizendo, se você buscar, você vai encontrar. Se você buscar o batismo com o Espírito Santo, você vai encontrar o batismo com o Espírito Santo. Eu era criança com 8 anos
E eu comecei a buscar o batismo, e quando eu menos esperei, eu senti o Espírito Santo na minha vida. E dali até o dia de hoje, esse Espírito nunca saiu de dentro de mim. Esse Espírito Santo floresce dentro de mim. Esse Espírito, ele vivifica dentro da minha alma. E é por isso que hoje eu vim te dizer, busca o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus vai te batizar. E aí eu fui batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro que eu fui para casa e eu estava cansada. Pulei muito, eu estava cansada de tanto sentir a presença de Deus. E aí fui dormir. No meio da noite, eu comecei a sentir uma dor nas pernas. E eu comecei a pensar, é porque eu pulei demais. E aquela dor foi aumentando e eu fui parando de dormir, eu não conseguia dormir. Aquela dor foi ficando mais aguda. E eu fiquei sem entender que dor era aquela. E as minhas pernas estavam doendo muito. Ao ponto de eu não conseguir colocar os pés no chão. E eu lembro que eu gritava de dor de noite. Minha mãe chegou no quarto e falou, minha filha, o que você tem? Eu falei, mãe, eu tô sentindo muita dor nas pernas. E a minha mãe, minha filha, vamos tentar levantar. E eu me lembro que ela veio, tentou me levantar. Quando ela tirou as cobertas das minhas pernas, os meus tornozelos, os meus joelhos estavam inflamados. Estavam assim meio avermelhado, inchado. E ali eu estava com uma infecção. E a minha mãe ficou preocupada com aquilo porque eu não conseguia movimentar as pernas, eu não deixava ela pegar, eu não deixava ela mexer. E eu gritava e sentia dor e era uma coisa estranha. E aí quando minha mãe e meu pai me levaram no médico, eles falaram para eles, olha, a Suzana está com febre reumática. E a febre reumática, ela não tem cura. E essa febre reumática dela está forte. Está inflamado, está infeccionado. Então nós só ter um tratamento para esse problema. Chama-se Bezetacil. E ele nos receitou muita Bezetacil. E eu lembro que eu tomava uma de manhã e uma à noite. Mas isso, irmãos, durou apenas 3 dias. Por volta de 3 dias. Porque eu falei para mim, diante de Deus, que o Senhor podia me curar. Deus pode te curar. Não importa qual é a sua enfermidade. Deus, ele pode fazer algo novo na sua vida. Ele pode te curar, ele pode tirar da sua vida aquilo que te incomoda. E naquele momento, eu sentindo aquelas dores, estava doendo, e eu disse, Deus vai me curar. Eu me lembro que quando o médico estava falando com minha mãe, eu olhei para aquele médico e eu falei, doutor, Jesus vai me curar. Então, irmãos, creia que Deus vai te curar. Determina a cura na sua vida. Determina que Deus é o dono da sua vida. O médico pode dizer para você que não tem solução, que aquele problema não tem cura, mas para Deus não existe nada impossível. Para Deus tem cura. Ele é a cura. Aleluia. O Senhor é a cura para a tua enfermidade. O Senhor pode curar toda a tua enfermidade e sarar as tuas feridas. Eu só tinha 8 anos, eu era uma criança. Mas Deus já tinha um projeto na minha vida. E eu me lembro que naquele tempo, meu pai, ele estava afastado do Espírito Santo, ele estava afastado da igreja. E ele precisava que Deus mexesse com ele, sabe? E eu quero te dizer nesta hora que Deus, ele sabe mexer aonde dói. Deus, ele vai mexer aonde te incomoda. E quando Deus tocou em mim, permitiu a enfermidade, para que mexesse no coração do meu pai, ele se quebrantou. E o meu pai estava afastado, meu pai na época estava fumando, bebendo de vez em quando, e ele não estava firme na igreja. Minha mãe ia para a igreja comigo, com minhas irmãs, mas o meu pai não estava indo naquele tempo. Ele estava fraco, e isso acontece com qualquer pessoa. Nós estamos sujeitos a isso. Mas quando a gente se prontifica, quando Deus nos toca, quando algo dentro da gente é tocado na alma, a gente se levanta. E quando meu pai se deparou com a situação, quando ele me viu daquela forma,
que eu não conseguia colocar os pés no chão, não conseguia andar de tanta dor, porque eu estava com aquela infecção nos tornozelos, nos joelhos. Então eu não conseguia andar. E os médicos diziam para eles que não tinha cura. E naquele momento o meu pai mudou. Ele olhou para mim e eu perguntei para ele: pai, se Jesus me curar, se Jesus me curar desta enfermidade, o senhor volta para a igreja? O senhor volta a andar com a gente na igreja? E eu me lembro como hoje, irmãos, porque a gente não esquece. Eu lembro que meu pai olhou para mim e ele disse assim: minha filha, quem sabe? E aí, aquela palavra do meu pai ficou no meu coração. E aí eu via meu pai fumando, aquilo doía minha alma. Eu não chegava a ver literalmente porque o meu pai fumava escondido. Mas o cheiro ficava na roupa. Eu sabia que de vez em quando ele bebia e aquilo doía meu coração. Porque a minha mãe conheceu Jesus através do meu pai. Então, assim, minha mãe estava firme na igreja comigo, com as minhas irmãs, e meu pai estava afastado. E ninguém, assim, sabe qual era o problema que ele se afastou. Mas ele estava afastado e ele precisava voltar. Ele precisava andar de novo conosco. E ali eu, sem entender muito, eu criança, comecei a pedir a Deus: Deus, traz o meu pai de volta. Senhor, tira a bebida do meu pai. Deus, que meu pai venha parar de fumar. Deus, eu queria tanto que meu pai parasse de fumar, Senhor. Deus, abençoa a vida do meu pai. E eu comecei a pedir para Deus. Você está vendo o que é uma oração com a alma? O que é você pedir de coração, com fé? Uma criança tem um coração inocente. E o meu coração estava diante de Deus naqueles dias. E eu quebrantada, sofrendo aqueles problemas com dor, mas não deixei de falar com Deus. E eu ia assim mesmo, a minha mãe me levava no colo para as igrejas, para mim louvar o nome do Senhor. Ela não perdia os cultos, ela estava firme naquele tempo, constante na presença de Deus. E ali eu estava buscando a face de Deus pela vida do meu pai. Eu não pedi a Jesus que curasse as minhas pernas, mas eu pedi que ele curasse a alma do meu pai. Que o meu pai voltasse para a presença de Deus. Deus, ele vai mexer na tua estrutura. Deus, ele vai mexer naquilo que dói na sua alma para você voltar para os caminhos do Senhor. Para você entender que Deus tem um plano na sua vida, não importa qual. Ele não vai falar para mim, para você qual é o plano, mas ele vai dizer: eu tenho um plano contigo e o plano de Deus dá certo. O plano de Deus, a vontade de Deus dá certo para as nossas vidas. Vamos, irmãos, andar na direção de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Nós não temos vontade própria, porque a gente que se entregou para Jesus, estamos dentro da vontade de Deus. Nós temos que fazer o que Ele quer. E naquele tempo, meu pai, ele não estava dentro da vontade de Deus. Então, o que Deus fez? Ele tocou num filho. Quando Deus toca num filho, irmãos, dói. Deus tocou num bebê, Deus tocou numa criança, Deus toca num adulto, Deus toca num filho. Mas quando Ele toca, é para sarar a tua alma. É para você ver que você depende de Deus. E ali, os meus pais me vendo daquela forma, eu buscando a face de Deus, não desisti do que eu estava pedindo ao Senhor, mesmo criança. E eu me lembro que um dia minha mãe me chama para ir para a igreja. Estava tendo um ciclo de oração na igreja. E eu virei para minha mãe e disse: mãe, eu não vou com a senhora. Hoje eu vou ficar aqui em casa, porque o mesmo Deus que está lá na igreja, Ele está aqui também. E a senhora está cansada, a senhora me carrega para todo lugar, a senhora me leva no posto, a senhora me leva no hospital. E eu já tinha 8 anos, eu já estava pesada, eu já estava grande, né? E eu falei: então, mãe, hoje a senhora vai para a igreja e eu vou ficar em casa louvando o nome do Senhor. O teu louvor chega no trono.
Se você louvar com a alma, o Senhor vai abrir as comportas do céu, vai derramar bênção sobre a sua vida. O Senhor vai abrir a porta que você necessita. O Senhor vai enviar o Espírito Santo Consolador no momento do teu desespero. Então bata na porta porque ela vai se abrir. E naquele momento eu comecei a louvar o nome do Senhor. Minha mãe foi para a igreja, me deixou sentada no sofá, ligou o som para mim. E ali eu comecei a louvar. E estava eu, minha irmã mais velha e uma tia minha que cuidava de mim também. E ali eu lembro que nós estávamos louvando e eu comecei a sentir uma glória tremenda. Eu consegui sentir o Espírito Santo chegando perto de mim. Naquele momento eu senti que Jesus se levanta do trono e recebe o meu louvor. E eu vim aqui hoje te dizer que Deus, Ele recebe a tua adoração. Não importa como que é a tua adoração. Adoração não é simplesmente cantar, é se entregar para Ele. É buscar a face dEle, é descer na presença dEle. É sentir a glória dEle. Porque enquanto você estiver agradecendo, quando você estiver adorando, quando você estiver quebrantado na presença de Deus, você vai sentir essa glória. Você vai sentir a presença real do Espírito Santo. E naquele momento eu estava dessa maneira, eu estava quebrantada. Eu estava sentindo uma glória, eu estava sentindo o Espírito Santo. Então eu senti que Jesus se levantou do trono naquela hora para me atender, para me ouvir. E naquele momento eu estava clamando em louvor o nome do Senhor. E eu lembro que eu louvava um hino que dizia assim: fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Enquanto eu estava adorando o nome do Senhor com aquele louvor, o Espírito Santo invadiu a minha alma. E naquele momento, eu me levantei daquele sofá sem sentir. E eu me lembro que eu corri para a mesa de centro que tinha na sala e comecei a rodar aquela mesa, a correr em volta. E a minha irmã escutou o barulho e ela correu para aquele lugar. E ela chegando lá, ela me viu correndo, e ela me abraçou. E ela me gritava, e eu não conseguia ouvir a minha irmã, porque eu estava tomada do Espírito Santo. E naquela hora, minha irmã dizia: Suzana, minha irmã, Jesus te curou. Aleluia. Irmãos, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. E naquele momento, eu comecei a falar em línguas estranhas. E a minha tia veio e foi uma glória linda naquele lugar. Aquela sala foi tomada pelo Espírito Santo. 2 crianças cheias do Espírito Santo. E a minha tia ali com a gente, adorando o nome do Senhor. E naquele momento, a minha irmã me sacudiu e olhou para mim e disse: Suzana, olha para mim. E eu olhei para ela firme. Ela disse: Jesus te curou. Aleluia. E quando eu olhei, que eu me vi curada, que eu olhei para minhas pernas e eu não estava sentindo nenhuma dor, eu me dobrei na presença de Deus e eu adorei. E agradeci, porque eu sabia que algo Deus ia fazer.
além daquela cura. E eu me lembro que a minha mãe chegou da igreja, do ciclo de oração, ela já vinha sentindo que algo estava acontecendo na minha casa. E ela chegou na minha casa e a glória estava tomada pelo Espírito Santo, a casa estava tomada pelo Espírito Santo. E ali a minha mãe, junto com a gente, continuou adorando e exaltando o nome do Senhor por aquela bênção. Mas olha aí onde vem o milagre. Mais tarde, meu pai ia chegar do serviço e eu falei para as meninas e falei para minha mãe, eu vou contar para o meu pai o milagre. E o meu pai já tinha fumado, meu pai já tinha passado ali, tomado uma cerveja. E de repente meu pai chegou. E quando ele chegou, que eu fui receber o meu pai de braços abertos, meu pai não suportou. E naquele momento ele se ajoelha e agradece e engrandece a Jesus de Nazaré, aquele que pode curar. E ele disse assim, a partir de hoje, aleluia, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou fumar. E o Senhor foi libertando meu pai. E hoje, para a glória e honra do nome do Senhor, o meu pai serve a Deus em espírito e em verdade. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. A Bíblia nos diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E eu e você, nós somos um projeto de Deus. Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. E hoje eu vim dizer para você, se acalma, fique tranquilo. Deus, ele já está resolvendo o teu problema. Clama a ele, louva o nome dele. Se derrama na presença dele, porque não tem problema que ele não possa resolver. E hoje eu vim te dizer, bate na porta do Senhor. Deixa ele entrar na sua alma, porque Deus, ele está aí para te receber. E ele vai abrir as portas da sua vida. Ele vai receber o teu clamor. Você vai encontrá-lo quando você buscar. E hoje eu vim te dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia nele. E tudo ele fará por ti. Fica com Deus. Eu deixo aqui a minha gratidão a Deus diante da presença dele, pela sua vida, por você estar nos ouvindo, nos acompanhando. E eu quero dizer que Deus, ele é contigo. Não temas, porque ele é teu Deus. É ele quem te fortalece. É ele que te sustenta. É ele que segura com a destra dele as tuas mãos. E ele está dizendo, sou eu quem sou o teu juiz, o teu advogado, o teu médico. Ele é tudo na sua vida. Creia e fique com essa palavra. Guarda no teu coração. E que esse testemunho venha edificar a sua vida de alguma forma. Que Deus te abençoe e eu vou estar te esperando no próximo vídeo, tá bom? Para mim te contar mais um pedacinho da minha história. Deus abençoe e fique com Deus.